E aí, galerinha, beleza? Como vão vocês, meus chubis? Se você está seguindo o nosso canal, se você ativou o sininho, se você está interagindo conosco no canal aqui do Evolução, você já deve ter percebido que nós fizemos as aulas que envolvem o tema chamado mutações. E hoje eu preparei para você uma última aula, foi uma aula extensa, que nós falamos bastante sobre as mutações cromossômicas estruturais, numéricas, falamos sobre todas aquelas curiosidades, apresentamos para vocês as síndromes cromossômicas. Eu preparei para você uma aula show de bola só com questões sensacionais sobre essa última parte, que são as síndromes cromossômicas, que são capazes de trazer para nós, seres humanos, algumas anomalias que são muito cobradas em prova. Então, a aula de hoje a gente vai aproveitar, resolver questões e revisar conceitos importantes para as nossas famosas síndromes cromossômicas. Beleza? Então vem comigo, dá uma olhada na tela que a gente vai começar, o show vai começar. Vem comigo, é nóis, vamos lá. E aí, galerinha, beleza? Então vamos para a nossa aula em que nós vamos rever e resolver exercícios que vão contemplar a nossa última aula, que fechou a aula de mutações, que são as mutações genéticas cromossômicas. Beleza? Então vamos direto para a primeira questão que será resolvida. Dá uma olhada na tela, olha que questão maravilhosa, olha só. Ele diz o seguinte, galerinha: o cariótipo humano é constituído pelo conjunto completo dos cromossomos ordenados de um indivíduo. É como eu falei para vocês, cário é núcleo, seria o tipo de núcleo, ou seja, aquele núcleo que te caracteriza como espécie. Beleza? E essa é a visão do cariótipo que ele está dando aqui para gente. Ele diz o seguinte: no exame pré-natal de um casal cuja futura mãe tenha mais de 35 anos de idade e apresente casos de doença genética na família, o médico deve indicar uma avaliação do cariótipo fetal. Faz sentido isso, Mário? Faz. Olha só, fazer um momento cultural aqui com você rápido. Diga aí. Galera, é o seguinte, tá? Quanto mais avança a idade da mulher, mais tempo os seus gametas, os seus famosos óvulos, que estão pré-prontos desde a sua fase embrionária, eles ficam sujeitos, expostos a agentes mutagênicos. Então é por isso que a partir de uma determinada idade, a gente começa a dizer, não que vá acontecer, mas que a cada gravidez em que você, mulher, já está acima de uma certa idade, as chances de ocorrer, não é isso, a formação de um gameta mutante gerando um indivíduo com uma possível síndrome aumenta. Então, quando uma mulher acima de uma determinada idade, não é isso, tem um neném, a gente faz logo a contagem cromossômica para ver se aconteceu alguma coisa ou não. Beleza? E aqui nós temos ao lado, olha só que bonito, esse cariótipo aqui. Esse é um cariótipo em que você pode observar. Vem comigo, ó. O número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Cada um tem 2, está tudo normal. Vai, cromossomo 6, 7, 8, aqui grupo C, 10, 11, 12, não é isso? 13, 14, 15, 16, 17, 18, todo mundo aqui tá bonitinho, não é isso? Aos pares, como deve ser. Passei para baixo, cromossomo 19, normal, cromossomo 20, normal, dispara o teu alarme. Pé, 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 pé. Aqui de cara, ó, você vê o cromossomo 21, ao invés de ter 2, ele tem quantos? 3, 21. Mário, essa aqui é a síndrome mais famosa das provas de vestibular. É aquela famosa que envolve uma trissomia do cromossomo 21. Você já sabe quem é. Nós temos aí a clássica síndrome de quê? De Down. Mas toma cuidado que essa questão, mesmo parecendo ser, vamos dizer assim, tranquila, ela vai tentar te pegar. Eu vou mostrar quando eu for mostrar os gabaritos. E aí, ó, o 22 está normal e o par 23, ó, está normal. Beleza? Aparentemente uma questão inocente. E aí o que a gente vai? Vamos para o que ele pede. Passa aí, olha só. Aí ele diz: o cariótipo humano esquematizado é referente a um indivíduo com certas características apontadas em uma das opções. Indique-as. Beleza aí? Vamos ver qual é a opção. Venha comigo e dá uma olhada nessa letra A. Ele diz que é um indivíduo normal do sexo masculino. Aí você já começa a ver o detalhe. Normal, galera, ele não é. Por quê? Porque apesar de todos os outros cromossomos estarem bonitinhos, duplicados, o 21 deles está em 3. Então nós temos aí
um caso chamado de aneuploidia, porque apenas um cromossomo está anormal, e é uma trissomia, porque ele tem 3 no lugar de 2. Um outro erro grave que passou desapercebido aí, ele vai tentar te pegar, é o seguinte: dá um retorno na tela, que eu quero ver o cariótipo de novo. Olha só. Perceba, quem é o par 23, galera? O par 23 é o nosso par sexual. Lembra que o titio falou para ti? Se você tiver XX, você é uma fêmea. Se você tiver XY, você é macho. Mas, Mari, aqui só tem 23. Como é que eu vou saber quem é quem? Aí é que está. 2 cromossomos iguais, ó, indicando que é XX. Porque se fosse um macho, seriam cromossomos diferentes. Um seria o X e o outro seria o Y. Um cromossomo muito menor que o cromossomo sexual X. Então, aqui, ele tem essa pegadinha embutida. Eu vejo que é uma trissomia do 21, síndrome de Down, e o par 23 sendo 2 cromossomos iguais, isso indica que é uma menininha. Então, vai comigo na alternativa. Isso já mostra que a letra A não está correta por 2 erros. Primeiro, não é um cariótipo normal, ele está anormal, e não é um menininho, é uma menininha. Beleza? Letra B. Esse cariótipo indica que o indivíduo tem síndrome de Klinefelter? Diga não. Lembre-se, Klinefelter é uma síndrome sexual. E você observou que o erro não é no cromossomo sexual, é no par de cromossomos 21, que ao invés de estar em par, está em trio. Beleza, beleza? Letra B também está eliminada. É um indivíduo com síndrome de Down? Sim. Mário, mas eu quero te chamar a atenção. Ele botou síndrome de Down na letra C, ele botou síndrome de Down na letra D. Lembre-se que nós já eliminamos a letra B por dizer que é Klinefelter, e a gente sabe que não é, porque Klinefelter é uma síndrome sexual e não autossômica. E aí vem aquilo que eu te falei. Lembra? A pegadinha aqui é, primeiro, já sei que é Down, porque é trissomia no 21. Agora, é um menino ou é uma menina? Lembra do cariótipo? Volta no cariótipo de novo. Olha pra cá, eu vou beijar. Papai! 2 cromossomos iguais. Significa que é X. Se é X, é uma menininha. É uma menininha e não um menininho. Esse é o pega da questão. Dá uma olhada lá na alternativa. A resposta correta só pode ser letra o quê, galera? Letra E. Lembrando que ele tentou te pegar, principalmente aqui envolvendo o discernimento de saber qual é a combinação sexual feminina e qual é a combinação sexual masculina, pois os cromossomos sexuais são diferentes. O X é maior e o Y é menor. Catback Ring Fleuris, é nós na quebrada. Bora para mais uma questão. É hoje, hein? Hoje o bicho pega. Vai, vira a questão. Ah, papai, olha. Essa daqui ele jogou logo nos teus peitos 2 cariótipos. Questão diz assim: a alteração no número e ou na morfologia dos cromossomos pode levar às chamadas síndromes cromossômicas humanas. Nas imagens abaixo, são apresentados 2 cariótipos humanos, que apresentam alterações no número normal de cromossomos para a espécie. Ele já está dizendo que tem a normalidade. Nessas imagens, os cromossomos sexuais XX ou XY estão em destaque nos quadros. Ele foi muito bonzinho, esse cara. Primeiro, ele já mostrou que aqui é o lugar do X, aqui ele já mostrou que é o lugar do sexual, e o que você está vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo aos pares, como deve ser normal. O mesmo acontece de 6 a 10, o mesmo acontece de 11 a 15, o mesmo acontece de 16 a 20. 21 tem 2, 22 tem 2, ou seja, autossomicamente está tudo normal. Só que quando chega aqui, no par sexual, eu não tenho um par, eu tenho só um. E você não pode esquecer, monossomia humana clássica, síndrome de Turner. Um indivíduo que só tem um sexual e esse sexual é o X. Beleza? Então, de cara, eu já sei. Esse cariótipo número 1 aqui é síndrome de Turner. Dá uma olhada no 2, vem comigo. 1, 2, 3 até 5, formando pares, normal. De 6 a 10, formando pares, normal. O mesmo acontece de 11 a 15. O mesmo acontece de 16 a 20. 21 e 22, mais uma vez, toda a carga autossômica está normal, meu chubi-chubi.
o erro, mais uma vez, é sexual. E agora, olha só, lembra, ó, 2 iguais, x, mas tem o menorzinho, ó, y. Agora sim você tem aquela síndrome chamada trissomia sexual de Klinefelter, onde você tem o y, se tem y, você vai ter o seu sexo considerado como sendo masculino. Porém, os 2 cromossomos X farão você ter caracteres, não é isso, embutidos em você de fêmea. Por isso, pseudo-hermafrodita. Ele é hermafrodita cromossômico, beleza? E as características do Klinefelter, você lembra? Alto, caracteres sexuais secundários feminilizados, tem útero, tem ovário atrofiado e é estéril. Não esqueça disso. Vamos ver o que ele pede? Dá uma virada na tela. Olha só que legal. Agora é verdade ou mentira? Bora brincar de verdade ou mentira, papai? Em relação às síndromes, vamos ver o que é correto. Número 1. Lê daí que eu tô te ouvindo, hein, moleque? Lê daí que eu tô te ouvindo. Vai. Em 1, lembrando 1, síndrome de Turner. Está representado um cariótipo descrito como 2N45, tem um a menos, vírgula, cadê o erro? X0. Mas eu posso representar também 2N45 mostrando só o X. Lembrando que o 0 ele fica aqui para indicar a ausência de um dos cromossomos sexuais. Então, até aqui está tudo certo. Tem um a menos, 45. Só tem um X. Tudo bem até aí. Ele diz que indivíduos que possuem este cariótipo, né, são do sexo feminino, ok, e apresentam a famosa síndrome de Turner. Perfeito. Número 1 está lindíssima, tudo do jeitinho que a gente viu. Belê, belê? Sem medo, sem drama, a número 1 é verdadeira. Belê, belê? Bora ver a 2. Um indivíduo que sofre meiose anormal, sem a disjunção, separação correta dos cromossomos sexuais para a formação dos gametas, pode explicar a origem das alterações demonstradas em ambos os cariótipos. Sim ou não, meus amores? Lógico que sim. O erro é sexual em algum momento, na hora em que os cromossomos sexuais iriam se separar para formar os gametas, ocorreu uma não disjunção, eles não se separaram e esses cromossomos foram juntos para um gameta só. Não é isso? Então, isso faz com que esse gameta forme um gameta com um cromossomo a mais, por exemplo, dando o Klinefelter, e gameta com cromossomo a menos, por exemplo, dando a síndrome de quê? De Turner. Beleza? Então a 2 está perfeita. Erro de meiose é, principalmente, um erro na disjunção ou separação dos cromossomos sexuais, pode ter sido o caso que gerou esse problema. Perfeito, sem problemas. Número 4, olha só. Indivíduos que possuem os cariótipos apresentados em 1 e 2 são do sexo masculino e não apresentam alterações fenotípicas. Mário, primeiro ponto, aprenda. Para ser menino tem que ter qual cromossomo? Grita daí que eu estou te ouvindo. Tem que ter cromossomo Y. Beleza? E no primeiro caso, ele tem um só X. É Turner. Beleza? Então é fêmea. Mesmo sendo uma fêmea com anomalias, é fêmea. Beleza? O outro sim é macho, também com anomalia sexual, Klinefelter. Beleza? Você quer ficar sabendo do negócio show de bola? Momento cultural. Vou dar essa moral pra mulherada, hein? Ei, mulherada, aprende. X0 existe. Beleza? Tem um cromossomo sexual e é o X. Mas Y0 não existe. Resumindo, vamos assumir, macharada. Se não for pela presença do cromossomo feminino, não existe vida na nossa espécie. Ou seja, sem as mulheres. We, machations, everybody, don't existations. Existe vida sem o cromossomo masculino na nossa espécie, mas não existe vida sem o cromossomo feminino. Beleza? É nós na quebrada. Vamos continuar. Número 8, olha só. Na imagem 2, está representado um cariótipo de indivíduo do sexo masculino, sim, com síndrome de Klinefelter. Não esqueça. O fato do Klinefelter ter XXY, ele, primeiro, é um trissômico, sim, tem 3 no lugar de 2 sexuais, que deveria ser o correto. Esse cara é o portador de uma síndrome sexual, sim, traz a infertilidade para ele, mas o fato de ter Y, sim, configura esse indivíduo como sendo do sexo masculino. Porém, portador de características femininas pelo fato de possuir 2 cromossomos X.
Beleza. Essa questão foi show de bola. Revisamos e falamos sobre um monte de pegadinha aí. Beleza? E aí, mulherada, vocês, minhas chubis, gostaram do detalhe de existir vida? Não é isso com o cromossomo feminino, mas se eu tirar e botar só o cromossomo masculino, seu feminino, não existe vida. Isso daí, ó, é para dar moral, porque vocês, mulheres, são a base da vida. É nóis. Bora! Vamos para mais uma! Uhul! Tá ficando legal. Tô curtindo. Tá curtindo aí também? Se tu tá curtindo, pô, ativa o sininho aí, cara. Dá um like aí, manda uma mensagem para nós. Mais aulas estão sendo preparadas para você. Vou logo adiantar, hein? Tá vindo aí a aula daqueles que não valem nada. Vamos fazer uma aula de vírus? O que tu acha? Aguarda, tá saindo. Vamos lá. Considere o cariótipo humano apresentado na figura abaixo. Olha só. Tá aqui os cromossomos. Vai. 2 números 1, todo mundo normal. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 2, 6, 2, 7, 2, 8. 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12. Pá, 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 pá. Se liga. Cromossomo 13 tem 1, 2, 3. Já tá errado, porque o normal é ter 2 de cada. Beleza? E você não pode esquecer. Já tem um erro autossômico. Vem para cá, adianta. O que mostra que nos sexuais, olha para cá, ele está normal. Mas, Mário, ele não tem o Y. Mas perceba que em cima do X ele tem 2. Beleza? Então perceba que eu tenho todos os cromossomos normais, com exceção do cromossomo 13. E quando você tem esse 13 a mais, uma trissomia do 13, você tem a famosa síndrome de Patou ou Patal. Beleza? Vimos isso. Se você não viu essa aula, não é isso? Vá na aula anterior, onde eu ensino todas essas síndromes que nós estamos resolvendo questão agora. Não esquece, pô, assiste a aula, está lá gravada para você. Você tira dúvida a hora que você quiser. Porra, manda comentário. Eu quero receber o retorno de vocês, cara. Manda dúvida lá, o tio vai responder tudo. É nóis. Vamos lá. Então a gente já identificou, temos o cromossomo 13 em 3, é uma trissomia. Beleza? É uma fêmea. Vira para ver o que ele pede. Olha só. Analisando o que é correto. Letra A diz assim: refere-se a um indivíduo triploide. Cuidado. Momento cultural. Eu ouvi daí, hein? Vem pra cá pra lousa rapidinho, pra gente dar uma lembrada no Catback Hang Flavors Everybody fucking now. Vem comigo. Olha só. Hey, Mário. Quando você fala de síndrome cromossômica numérica. Síndrome cromossômica numérica, ou síndromes cromossômicas numéricas, eu tenho 2 tipos. Eu tenho as euploidias e eu tenho as aneuploidias. Essa é uma tentativa de te pegar na construção da palavra, ok? Qual é a diferença? Eu, galera, olha para cá. Eu falei para você, eu é verdadeiro. Então, o erro é total. Ó. Euploidia. Ploidia é número de cromossomos. Eu é verdadeiro. Então, no macetinho, o que seria uma euploidia? Uma euploidia, todos estarão errados. Ou para mais ou para menos. No caso das aneuploidias, eu tenho um erro no número cromossômico, só que não é erro verdadeiramente gigantesco. Aqui, erro em um dos pares. E é exatamente, meus amores, o que você viu na questão, pô. Todo mundo está normal, menos o 13. Então, essa tentativa... Oi, voltei. Essa tentativa é de fazer você errar na base da mutação. Não é uma euploidia. Triploidia seria todos eles com 3. Beleza? Letra A está fora. Ele diz assim: pertence a um portador de uma trissomia, certo? Beleza? Certo. Trissomia. Erro numérico em um dos pares. Em indivíduos do sexo feminino, olha essa tentativa. Olha essa tentativa de bagunçar contigo. Só porque o cariótipo é de uma fêmea, quer dizer que só ocorre em fêmeas? Diga, Amy Winehouse,
No, 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 no. O erro da letra B é quando ele isola esse erro apenas no indivíduo do sexo feminino. Lembrando, o ator pode dar no macho e na fêmea. Beleza, beleza? Bora para C? Apresenta um caso de alteração cromossômica. Sim, tem cromossomo que está a mais. Não é classificada como uma euploidia. De novo, ele tenta errar na base. Não é euploidia porque só foi um erro em um dos cromossomos, só no 13. Euploidia, todos estariam a mais ou todos estariam a menos. Beleza? E aí temos a letra D. Pertence a um portador de trissomia? Sim. Só o par número 13 está errado. É autossômica? Sim, porque o erro não é sexual. Causada por erro na segregação cromossômica durante a meiose? Cabe ou não cabe? Cabe. Durante a formação dos gametas, erro de anáfase, uma célula recebeu cromossomo a mais, outra cromossomo a menos, e o gameta, não é isso, que recebeu cromossomo a mais, ao invés de ter um 13, teve 2, fecundou um gameta normal só com um 13 e deu os 3 13, gerando a síndrome de Patur. Beleza? E qual seria o erro da letra E? Refere-se a um indivíduo haploide. Mais uma vez, haplo é único. Um indivíduo haploide seria aquele que tem apenas um representante de cada cromossomo. Beleza? O que você viu, então, nessa questão? Dá uma olhada aqui na lousa. Uma clássica tentativa de pega para confundir você no erro. Aneuploidia, erro em um dos pares. Euploidia, todos errando para mais ou para menos. E aí? Estão gostando, galera? Só questão massa, né? Todas elas têm uma tentativa de pega, mas Titio não vai deixar, não. Bora para mais uma? Bora, tem mais! Tá show de bola essa sequência. Bora! Vem comigo na tela, vamos lá! Uhul! Olha só, o que eu tô vendo aí, Mário? Essa aqui ficou todo mundo junto, que ficou legal, ó. Uma senhora está grávida e deseja, né, adquirir conhecimento a respeito da saúde do seu futuro bebê. Após um exame, ela fica sabendo que seu filho terá uma mutação cromossômica. Isso não é bom para ninguém, mas vamos ver o que aconteceu. As mutações cromossômicas que correspondem ao resultado da divisão celular em 1 e em 2 são, respectivamente. Olha, tem bem aqui. Olha só. Mário, perceba que eu tenho o cromossomo, né? A célula original tem esse cromossomo que é maiorzinho e o cromossomo que é menorzinho. O que você está vendo aqui? Ó, essa célula que foi para o lado 1 está levando o cromossomo maiorzinho a mais. Essa que foi para o lado 2 está levando o cromossomo maiorzinho a menos. Então, quando o resultado gerou essas células, o que você está percebendo? Na célula 1, eu tenho o cromossomo menorzinho e mais claro aqui, ó, normalzinho, com 2, formando um par, como deve acontecer, e o maiorzinho, ó, 1, 2, 3. Então, perceba, o erro não é no conjunto total de cromossomos, então isso daqui não é uma euploidia, isso é um erro isolado, é uma aneuploidia. Nesse caso aqui, ó, esse cara aqui, ó, o mais escurinho, que deveria ter 2 para ser normal, ele tem 3. Então, aqui eu tenho uma trissomia. Já no caso 2, olha aqui o caso 2, olha aqui, ó, na célula 2. O pequenininho está normal e o maiorzinho só tem 1. Então, claramente, eu tenho uma célula que fez a divisão anormal, formando duas anormais. A número 1, que tem a trissomia do cromossomo maior, e a número 2, que tem uma monossomia do cromossomo menor. Então, isso daí, não tem nem o que discutir. Essa daí é aquela questão que você tem que olhar o desenho, saber de cara, não foi euploidia, foi aneuploidia. Um deles está errado. Então, no caso da número 1, eu tenho uma trissomia e na 2 eu tenho uma monossomia. Letra o quê? Letra A. Acabou-se o papo. O que eu mostrei para vocês aqui? Mostrei questões que envolvem conhecimentos mais aprofundados. Essa aqui é uma questão direta. Mas, Mário, ela é direta se eu souber a diferença entre uma euploidia e uma aneuploidia. Quem erra em apenas um par e quem erra em todos, papai. Beleza aí? Então, o que o tio Mário fala para vocês? Não existe questão fácil. O que existe é a questão que você resolveu com facilidade porque você é chubi-chubi, irmão. Você tem o conhecimento, então você não sentiu dificuldade por ser conhecedor de todos os caminhos que envolvem esse assunto. Uhul! Beleza, beleza? Estão gostando aí? Eu estou achando um barato. Bora para mais uma, que tá ficando bonita. Olha só. Eita, essa aqui vai ter tentativa, hein? Olha só. Parece ser a mesma questão. E ela lembra muito a questão. Mais uma vez, ó. Divisada, formei ali. Essa aqui, olha como ele foi bonzinho. Ele já está até te falando. Aqui rolou uma trissomia do cromossomo mais escuro e aqui rolou uma monossomia
do cromossomo mais escuro. E o mais clarinho está normal. Bora ver o que ele vai tentar fazer contigo nas alternativas. Se liga na quebrada, meu bebê! Ó, a respeito desse tema, julgue os itens a seguir. Olha o número 1. As fibras do fuso acromático têm importância fundamental para as migrações cromossômicas características na anáfase. Vem comigo, vem aqui na lousa, eu vou lembrar uma coisinha que lá na frente vai ter uma aula só sobre ela. Divisão celular. Vem. Uhul! Olha só que show, Mário. Vem comigo, Mário. Dá um show pra mim, chubi. Vem, olha só. Galera, ele fala numa estrutura chamada fuso acromático, beleza? O que é o fuso acromático, também conhecido como fuso mitótico, tá? Mário, quando a gente chega na anáfase, se liga na quebrada. Vou desenhar uma célula aqui, tá? Olha só. Quando a gente chega na anáfase, uma das características da anáfase é o seguinte, ó, os centríolos, aquelas organelas, já estão em polos opostos e é formada entre eles essa rede de fusos aqui, ó, que nós chamamos de fuso mitótico ou fuso acromático. Beleza? Temos aqui uma célula que inicialmente está em metáfase ainda, ó. Isso aqui é uma metáfase, porque o fuso está todo completo, os cromossomos estão aqui, ó, alinhados bonitinho aqui na placa. E aí, quando eu entro em anáfase, o que eu vou querer fazer? Olha só, o que eu vou querer fazer? Vem comigo. Eu vou querer pegar esses cromossomos aqui, ó, que estão duplicados, e vou querer puxar para cima, para baixo, para isso dividir, para cima, para baixo, para isso dividir, para cima, para baixo, para isso dividir. E quando isso daqui acontece, o que eu vou ter é o seguinte, ó, vai, vem, vai, vem. Vou representar apenas alguns aqui, ó, vai, vem. Esses cromossomos serão tracionados e irão para os polos da célula. Não é isso aí? No caso aqui, eu desenhei 4, eu vou fazer o 4 para te não achar. O professor errou, esqueceu. Esqueci a tua cara. Aqui, ó. Eu tinha 4, mandei 4 para cima, 4 para baixo, essa célula se dividiu normal. Mas quem foi que fez isso? Na fase chamada anáfase, que é a fase da Ana, e eu já te falei na aula anterior e das aulas de mutação, que é a fase da separação, esse fuso aqui, ó, é que vai tracionar. Esse fuso aqui, galera, é o que nós chamamos de fuso mitótico ou acromático. Tu sabe por que ele é chamado acromático, meus amores? Olha só, croma é cor. Acromático, porque ele é a única estrutura dentro da nossa célula que não consegue ser colorida pelos corantes em citologia. Ou seja, a gente vê os cromossomos sendo puxados, mas a gente não consegue visualizar esse fuso. A gente sabe que ele está ali, porque existe uma estrutura proteica puxando, e esse é o fuso chamado fuso mitótico acromático. Então, quando ele diz aqui, olha para cá, vem, que as fibras do fuso acromático, que é o mesmo que mitótico, têm importância fundamental para as migrações cromossômicas características na anáfase, isso é completamente correto. Se não fosse o fuso, os cromossomos não seriam divididos para as células que serão formadas. Beleza? Pode cravar a verdade aí. Muito legal. Perceba, conhecimento embutido na questão. Vamos lá, 2. Os erros na distribuição de cromossomos que levam às aneuploidias, que é aí o caso, porque o erro é isolado, né, são frequentes no processo de meiose e raros na mitose. Cuidado. Lembra na aula? Mário, eu não lembro. Você assistiu a última aula? Na última aula eu falei isso para você. Erro numérico é erro de anáfase. Pode acontecer na mitose, pode acontecer na meiose, pode ser na meiose 1, pode ser na meiose 2. Qual é a visão que eu tenho aqui e qual a razão de eu dizer que isso aqui ocorre mais na meiose e é raro na mitose? Isso daí não está batendo. Beleza? Então pode esquecer. Pode acontecer nas duas. A 2 está o quê? Errada. Vamos na 3. As aberrações cromossômicas numéricas causam grandes alterações no funcionamento celular, produzindo doenças graves ou até mesmo a morte. Sim, nós vimos aí. Down tem algumas malformações, mas não vai à morte. Pato, Edwards vai à morte. Klinefelter tem um monte de problemas orgânicos, sexuais, né, de infertilidade, mas não morre. Beleza? Então, a número 3 é verdadeira. Por quê? Dependendo do cromossomo, lembra que eu te falei? Assiste a última aula lá
não é o tamanho da mutação, e sim a qualidade, ou seja, que partes do cromossomo e que genes serão alterados para que isso daí possa ser mais grave ou menos grave. Beleza? Vamos agora para o tópico número 4 dessa questão. As síndromes de Down e de Turner, causadas por não disjunção cromossômica, são exemplos. Ó, agora ele exige que você saiba, não é isso? A base da questão. Down é trissomia? Sim, trissomia do 21. Turner é monossomia? Sim, monossomia sexual do X. Então, Mário, perdão, tudo que ele fala na 4 é verdade. E qual foi a parada importante? Saber que Down é trissomia, saber que Turner é monossomia. Típica cobrança de prova de vestibular. Então, corretas a número 1, a número 3 e a número 4. Uhul! Beleza? Estão gostando? Não esquece, ativa o sininho e bora para cima. Vamos lá! Preparados então para a gente finalizar com mais uma questão show de bola? Olha que legal. Essa questão diz assim: a cariotipagem é a fotomicrografia de cromossomos de um indivíduo recortado e organizado de maneira característica, visando o diagnóstico de anomalias genéticas relacionadas, pode ser ao número, à morfologia dos nossos cromossomos. E aqui, mais uma vez, pô, nós temos aqui, não é isso, um cariótipo. O que você está percebendo? Vai. Número 1, 2, normal, 2, normal, 3, normal. 2 de cada, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, normal. Beleza? 13, 14, 15, 16, 17. Opa, olha aqui o 18. Olha aqui o 18. Eu tenho 3 cromossomos 18. Então, você está vendo claramente uma trissomia. Mário, por que a terminação é somia e não ploidia? Porque o erro é isolado. Para ser com terminação ploidia, uma triploidia, que seria uma euploidia, eu teria que ter 3 em cada. Aqui o erro é só no 18. E você não pode esquecer, trissomia do 18 é uma trissomia clássica chamada síndrome de Edwards. Beleza? E aí vem aquela pegadinha também, ó. Perceba, cromossomo Y, cromossomo X. Ele tem um X, desculpa, ele tem um X e um Y. Então, é um menino. É um menino com síndrome de quê? De Edwards. Beleza? E o que ele fala sobre isso? Bora ver? Manda bala no catback. Letra A. Aneuploidias são alterações cromossômicas para pai. Estrutural nem a pau. Aneuploidia é erro numérico. Nem lê mais. Tolerância zero. Beleza? Letra B. O cariótipo apresentado indica uma... Eu falei para ele, mano, telésia. Aqui no Manaus, meu irmão, aqui no Amazonas, quando o cara fala uma besteira aí, o cara diz, telésia, maninho, telésia. Lá em São Paulo, tá me tirando, mano. Tá me tirando. Lá no Rio, qual é, mané? Qual é? Tá ficando doido, parça. Parada aqui é a seguinte, meu irmão. Falei pra ti, não é triploidia, não termina com ploidia porque o erro é isolado. Beleza? Da letra B. Vamos na letra C. A alteração genética representada é a síndrome de Patot. Dispara, pé, dispara, pé, vem comigo e dá teu show. Mário, não é Patot, porque Patot, o errado teria que ser o cromossomo 13. Vimos numa questão hoje. Então a resposta fica a letra D, que ele diz assim, ó, o cariótipo apresentado é de um indivíduo do sexo masculino, sim, viu? Era do sexo masculino, portador da trissomia, da síndrome de Edwards, podendo apresentar orelhas de implantação baixa, deformidade nos dedos das mãos, doença cardíaca congênita, baixo peso ao nascer, entre outros sintomas. E você lembra? Sintomas esses que são tão sérios que, assim como o síndrome de Patot, levarão esse indivíduo a uma dificuldade de sobrevivência e síndromes de Patot e Edwards vão chegar a óbito. Beleza, meus amores? Vem pra cá pra eu me despedir de ti, chubi. E aí, curtiram essa aula? Eu curti pra caramba, porque além de corrigirmos exercícios, a gente revisou um bocado de coisa. Aqui o trabalho continua, a gente continua gravando aula para vocês. A gente espera que vocês entrem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê o seu like lá, faça um comentário, porque a gente vive disso. Nós somos vírus que somos alimentados por vocês. Beleza? Um beijo do tio. Nunca esqueça, biologia, rock and roll, evolução na área. Tamo junto, rapaziada. É nóis.